Continuando aqui, né, pessoal? Na aula anterior nós vimos aí como a gente cifrar, né, uma mensagem usando a cifra de César. Nos arquivos que nós criamos, a gente passava o alfabeto, certo? Vamos abrir ele aqui para a gente dar uma olhada. Então, se eu der, eu vou dar um cat aqui no encrypt César. Deixa eu só tirar o áudio aqui. A gente passava o alfabeto, certo? Ou seja, se a gente quisesse o alfabeto maiúsculo, a gente tinha que passar aqui o minúsculo. Se a gente quisesse algum tipo de caractere, número, a gente teria que passar tudo aqui. Mas no Python tem uma funçãozinha que faz isso pra gente, né? Que gera o alfabeto pra gente. Né? Na verdade, tem outras aí, né? Eu vou mostrar uma aqui que eu acho que é a mais útil para esse exemplo da gente aqui, né? Mas tem outras aí que vocês podem pesquisar. Né? Então, por exemplo, se eu abrir o Python aqui, né, eu vou abrir o Python 3 e, por exemplo, primeiro vamos aqui no nosso... Eu estou com a tabela ASCII aberta aqui. Vou mostrar para vocês. Nota que a gente aqui tem todos os caracteres, tanto alfanuméricos quanto numéricos aí, né? Notem que de A a Z aqui, né, a gente tem de A a Z maiúsculo, por exemplo, e de A a Z minúsculo, né? O Azinho minúsculo aqui, ele corresponde ao número 97, certo? Ou seja, esse é o código numérico do A minúsculo. Se a gente vir no A maiúsculo, a gente tem o 65, né? Assim vai decorrendo, por exemplo, o Z maiúsculo 90, né, o código numérico, e para o Z minúsculo 122, que é o que interessa pra gente, né? A gente tem os números, os caracteres aqui, né? Então, o que interessa pra gente seria o alfabeto nesse caso. Se eu vim aqui, por exemplo, e fazer print ord e pedir, por exemplo, para ele printar para mim o número... Eu quero o código numérico do caractere A, por exemplo. Eu passo aqui dentre parênteses, dentre aspas, desculpa, e nota que ele printa para mim, certo? Justamente o 97, que é o que corresponde lá, se a gente olhar na nossa tabela lá, é justamente o código numérico que corresponde ao caractere A, certo? Por exemplo, se eu quisesse o Z maiúsculo, né, ou qualquer outro caractere, nota que ele me traz o 90. Né? Se eu quiser o Z minúsculo, ele vai me trazer o 122. Né? E assim por diante. Eu passo o código numérico, né, desculpa, a letra, né, e ele traz para mim o código. E vice-versa, né? Por exemplo, eu poderia passar também o código, por exemplo, do 97 aqui, né? Só que aí eu tenho que chamar outra funçãozinha aqui que chama CHR, né? E posso passar o código aqui, por exemplo, 97, ele vai me trazer justamente o A minúsculo, que é o que corresponde, certo? Sabendo disso, a gente consegue imprimir todo o alfabeto, né? Por exemplo, eu posso fazer aqui for x, por exemplo, em range aqui de 97 a 122, que é o nosso alfabeto minúsculo aqui, certo? E posso pedir para ele printar o CHR, né? Ou seja, para ele trazer o caractere correspondente a esse código numérico, correto? Vou passar X, né? E nota que ele trouxe para mim de A a Z, né? Na verdade, aqui ele trouxe até de A a Y, né? Ele não me trouxe o Z, por quê? Porque eu teria que, como ele começa a contar em zero, né? Eu teria que passar 123, certo? E agora sim, ele me trouxe todo o código aqui, todo o alfabeto minúsculo aqui para mim, né? Se eu quisesse o alfabeto maiúsculo, né? Eu poderia passar aqui do 65 ao, não me lembro, começa aqui no 65 e vai até o 90, certo? E ele traria para mim também o alfabeto maiúsculo, né? Eu teria que passar aqui 91, né? Certo? Beleza, sabendo disso, né? Vamos sair aqui. Vamos lá agora criar uma função para encriptar de uma forma mais decente, certo? Então vamos criar um arquivo aqui chamado vinencrypt. Na verdade eu vou chamar de CHR, né? Só para a gente identificar o arquivo aqui. chrencrypt.py, certo? Vamos começar aqui setando o nosso PF aqui, né? O sr bin env
env Python, né? Beleza, sabendo disso, vamos fazer o quê? Vamos declarar umas variáveis aqui, NA, né? Que vai corresponder ao nosso caractere A maiúsculo, de A a Z maiúsculo, certo? E também vamos pegar de A minúsculo, né? A, NZ, que vai ser de A a Z minúsculo, certo? E nós vamos pegar o que? Nós vamos pegar justamente a ordem, né? Que é o código correspondente a esses caracteres, certo? E aqui a gente pode passar o A maiúsculo, certo? Que é justamente o que a gente, o código que a gente está passando referente ao caractere que a gente quer pegar, certo? Opa, vamos trazer do Z maiúsculo também, né? E do nosso A minúsculo, certo? E do nosso Z minúsculo, certo? Beleza, então declaramos as variáveis aqui, pegamos todos os códigos numéricos, né, correspondente a cada caractere, certo? E armazenamos aqui nas nossas variáveis aqui. Feito isso, a gente pode fazer o quê? Vamos criar uma variável aqui chamada cif, vamos deixar ela em branco por enquanto, certo? Dá tanto espaço aqui. E aqui nós vamos fazer o for, certo? For caractere para cada caractere na nossa mensagem, né, que o usuário vai estar passando, né? Então, para cada caractere na nossa mensagem, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o index, né? Então, vamos criar uma variável aqui chamada index, né? E nós vamos pegar o que? Nós vamos armazenar o código numérico correspondente a esse caractere, né? Essa letra, na nossa variável index, certo? Então, nós passamos aqui caractere, certo? Simplesmente pegamos o index da nossa letra lá na mensagem. Então, a gente vai verificar se essa letra é minúscula ou se ela é maiúscula, né? Se for o N, se o nosso index, né? Na verdade, se index, se A, deixa eu ver como é que a gente pode fazer. É isso mesmo. Então, se A for menor ou igual ao nosso index, né? E, né? Se o nosso index for menor ou igual ao NZ, né? Ou seja, a gente está verificando se ele está realmente dentro de A a Z maiúsculo, certo? No nosso alfabeto maiúsculo, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer nova letra, né? Ou seja, a nova letra vai receber o quê? Vai receber o código, né? A gente vai pegar esse index, né? Que é o nosso, que a gente armazenou ali, com a nossa chave, na posição lá. Eu vou escrever aqui toda a função e depois eu volto explicando, tá? Então aqui o módulo de NZ, né, maiúsculo, mais um, mais o nosso index, né, mais aqui. Vamos pegar o resto da divisão inteira aqui, certo? Por NZ mais 1, certo? Por NZ mais 1 é só vezes NA, certo? Cadê o NA? Aqui. Ok, pegamos, né? Então a gente vai fazer o quê? A gente pegou o caractere, né? Passamos o index correspondente ao caractere com a chave, né? E pegamos a letra correspondente, né? Com CH aqui. Vou fazer o quê? Vou falar que a cifra, a gente vai armazenar isso na nossa variável aqui, né? Então ela vai receber a nova letra, certo? Só isso. Else, se não, na verdade a gente vai fazer um else if aqui. Se
Se for NA, né, a gente verificou ali se era o caractere maiúsculo, né, se estava entre o range de A a Z maiúsculo. E agora a gente está verificando se o nosso índice está dentro do alfabeto minúsculo, né? A NZ, certo? Se for nesse caso aqui, a gente consegue até utilizar isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo copiar aqui. Não consigo, vamos digitar mesmo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui um novo caractere, né? Vai ser igualzinho de cima lá, né? Nossa letra vai receber CHR, nosso índice, mais a nossa chave, né? Módulo de NZ minúsculo, né? Porque a gente está fazendo para o minúsculo agora aqui, mais o nosso índice, mais a nossa chave, né? O resto da divisão por NZ minúsculo, né? Que seria o 122. Aqui também a gente tem que passar mais um, já eu vou explicar isso aqui, tá? Vezes, né? NA. Que justamente a gente vai voltar para o range caso ele estoure o range, a gente vai forçar ele voltar para o início, certo? Então a gente simplesmente faz o que? A gente pega agora aqui a nosso caractere. Então, nossa cifra vai receber ela, né? Mais a nova letra, né? New letter. Beleza. Se não, né? Ou seja, se o caractere passado não for de A a Z minúsculo ou nem de A a Z maiúsculo, a gente tem que fazer o nosso else, né? Senão, o nosso caractere vai receber o quê? Senão, a cifra, na verdade, né? Nossa cifra, ela vai receber o quê? Ela vai receber ela mesma, né? Ela mesma mais o caractere, certo? Ou seja, a gente não vai mudar, né? Porque a gente não tem um caractere correspondente ao nosso alfabeto. Né? Nesse caso que a gente está exemplificando aqui, né? Vocês poderiam tratar todos os caracteres, né? Então, caractere, certo? Caractere. Beleza, e aqui a gente faz o que? A gente retorna, né, a nossa cifra, certo? Então, return cifra, né? Simplesmente retornamos a nossa cifra. Vamos criar isso aqui dentro de uma função, né? Fica mais legal, tá muito amador isso aqui. Então vamos definir uma funçãozinha aqui, def encrypt, né? Encrypt, né? E a gente vai passar dois parâmetros aqui, certo? A nossa message e a nossa key, né? Vamos deixar de ser porca aqui, vamos tratar o código de maneira mais legível. Isso aqui a gente tem que indentar, né? Como a gente viu aí, o Python é uma linguagem que trabalha com indentações, né? Então a gente tem que indentar isso aqui também, aqui, aqui e o nosso return, certo? Beleza. Feito isso, a gente pode fazer o quê? A gente vai passar a nossa mensagem, né? Então, message vai receber um input do usuário, né? Vamos pedir que o usuário entre com a mensagem, né? Então, enter your message, né? E vamos pedir também que ele entre com uma chave, né? Então, int, né? Input enter. Como vimos na aula anterior, precisamos pedir que ele entre com um número inteiro, né? Então a gente já passou ali para inteiro. Beleza, após pegar isso aqui, simplesmente a gente passa, né? Então vamos criar uma variável chamada MSG, né?
encrypt. É isso mesmo, agora a gente chama só a nossa função e passamos os dois parâmetros da gente aqui. Né? E depois a gente simplesmente print isso aqui, certo? Vou até colocar aqui, msg encrypt tada. Né? Vou colocar um format aqui para ficar legalzinho. E aqui a gente precisa passar as nossas chaves, certo? Então, o que a gente fez aqui? Né? Vamos entender um pouco aqui o que a gente fez. Na verdade, a única dúvida que eu acredito que vai ter seria em relação a essas duas linhas aqui, né? Que a da primeira aqui, que seria essa linha aqui, né? Essa aqui é uma linha que vai fazer para minúscula e a daqui para maiúscula, né? Então, vamos entender aqui o que a gente fez. A gente está falando que se o index, né, se o nosso index mais a nossa chave for o quê? Se a divisão dela, né, se a divisão do nosso index, na verdade, primeiro a gente verifica se a nossa chave, o nosso index, é maior ou igual a NZ. NZ, nesse caso aqui, seria o que? Seria o Z maiúsculo, que está correspondente lá no nosso alfabeto, ao Z maiúsculo a 90, certo? Primeiro a gente fica se o index com as nossas chaves é maior do que 90, né? Se for maior, não, desculpa, se for menor ou igual a 90, né, que seria o NZ aqui. Então, se for maior ou igual, o que a gente faz? Nós temos que a divisão inteira dessa expressão aqui, né, a divisão inteira dessa expressão aqui, por NZ mais 1, né, que seria 91, é nulo, ou seja, é zero, né, é igual a zero. E, portanto, a parcela que é essa expressão aqui no final aqui, né, ela faz o quê? É igual a zero também, né? Ou seja, essa parcela aqui vai ser igual a zero também, certo? E a operação módulo não vai fazer nenhuma alteração, ou seja, ele vai usar os próprios caracteres de 90, de 65 a 90, né? Nesse caso aqui. Aqui embaixo seria de 97 a 122, certo? Se não, se caso a nossa chave com o nosso index com a nossa chave seja maior do que NZ, ou seja, seja maior do que 90, nós teremos o quê? Que essa expressão aqui vai retornar o quê? Vai retornar 1, certo? Essa expressão aqui vai retornar 1. Logo eu faço o quê? Eu tenho que fazer ele voltar, porque ele estourou o range lá do alfabeto, de A a Z. Eu tenho que fazer ele voltar para o início de novo, certo? Para começar de A de novo. Então ele vai retornar 1 aqui, aí eu multiplico 1 vezes NA, que é o 65 lá, né? Que é justamente o meu número que corresponde ao caractere 65 lá na nossa tabela, se a gente vir aqui olhar, né? O A maiúsculo aqui corresponde a 65, né? Então, a gente faz 1 vezes 65, 65. Ele volta de novo para o range inicial, certo? Então, basicamente, essa função aqui faz só isso, certo? Aqui para minúscula, né? Aqui para o range do alfabeto maiúsculo, aqui para minúsculo, certo? Vamos fazer um teste lá. Deixa eu subir isso aqui, tirar esses espaços aqui. Vamos ver se realmente está funcionando lá. Então, Python 3, CHR... O que ele falou? Sintaxe, vamos ver o que está de errado lá. Vamos dar uma olhada aqui. NA, NZ mais 1. Sim. Cif. Achei que era indentação, não é indentação. Deixa eu só ver onde que está o errinho aqui. Então, a nossa aqui, NZ mais o index mais aqui, dividido por NZ por NA. Então, a nossa cifra recebe. Ok. Aqui a mesma coisa. Ah, tá. Aqui eu esqueci de... Aqui tem mais um parênteses aqui, pessoal. Tanto aqui quanto aqui, né? Vamos rodar de novo. Ele falou cifra, expectar... sim, uma indentação de blocos, né?
aqui na nossa cifra aqui. A gente precisa dar um indente aqui. Vamos tentar encriptar uma mensagem aqui. Beleza, ele trouxe aqui, mas ele não printou a nossa mensagem porque vai ter um errinho lá na hora que a gente pediu, né? Porque a gente tem que printar aqui, então a gente passou a mensagem e a nossa chave, né? E aqui, na verdade, eu tenho que passar aqui, .format msg, certo? Então a mensagem encriptada, nós passamos encrypt, né, que é justamente a nossa função aqui. A gente chamou ela aqui e passamos os dois parâmetros, a mensagem e aqui, que foi justamente o que a gente pediu para o usuário aqui, né? Vamos rodar de novo aqui. Beleza, nota que ele trouxe para mim a minha mensagem encriptada aqui, certo? Vamos encriptar uma frase maior aqui. Silencioso você se tornar. Eu vou colocar com acento só para vocês verem que ele vai permanecer com o mesmo A. Vamos usar uma chave, sei lá, 7, por exemplo, certo? E nota que ele encriptou para mim aqui. Nota que o A aqui que a gente colocou com acento, ele não tem lá, ele verifica no range e ele vê que não tem, e ele faz o que? Ele permanece com acento, assim como os espaços, certo? Claro, e a vírgula, né? Claro que a gente pode tirar isso aqui, certo? Então notem para vocês verem que está funcionando perfeitamente, né? Claro, de forma bem mais interessante, né, do que as que a gente viu anterior, né? E é isso, né? Eu acho que a aula já ficou grande pra caramba. Na próxima aula nós vamos ver como decriptar isso aí, tá certo? Até lá.